A paz, queridos, hoje é o nosso 16º Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O capítulo de Hebreus, conhecido como capítulo da fé, ele vai nos contar de uma galeria dos heróis da fé, contando suas histórias, contando o que eles fizeram pela fé e a importância de nós termos fé. E aqui o escritor dessa carta aos Hebreus vai estar iniciando o verso 6 dizendo exatamente isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a primeira coisa que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Se nós não temos fé, obviamente, todos nós, todo ser humano possui fé, mas ainda, quando o ser humano não admite tê-la, mas a nossa fé, o nosso crer, ele é algo que já vem em nós. Como nós, somos seres trinos, nós temos corpo, alma e espírito, nós temos uma conexão espiritual. Quando nós falamos de religião, o termo religião, o religare, ele é algo em nós que quer se religar a Deus. Nós viemos de Deus e nós temos uma essência em nós que quer se religar a Deus. Só que nesse religare, a religião, o religare, ele é uma bússola descalibrada, por causa da nossa moralidade, por causa do nosso pecado, por causa do mal que entra em nós. Por isso essa bússola ela busca apontar para qualquer coisa que o ser humano ache que é maior que ele. Por isso muitas pessoas acabam adorando a natureza, acabam adorando o sol, a lua, as estrelas, adoram o mar, adoram as montanhas, adoram as árvores, porque eles acham que aquilo ali são coisas muito milenares, são coisas que extrapolam a nossa essência, são coisas de uma pureza maior. Adoram animais, adoram seres, adoram espíritos, adoram qualquer coisa. E isso eu estou falando de coisas realmente que possam levar a uma índole mais de adoração. Mas o ser humano, ele é tão idólatra, ele possui tanto esse quesito do crer, que o ser humano ele pode adorar a si mesmo. O ser humano pode adorar um filho, Abraão. A gente tem o próprio caso disso, de que ele estava começando a adorar mais Isaac do que a Deus, e Deus põe à prova a sua fé. Nós podemos adorar a dinheiro, e isso fala na Bíblia por diversas vezes. Nós podemos adorar nossos prazeres, nossos desejos, a nosso ego. Nós podemos adorar o nosso intelecto. Às vezes a pessoa ela não admite que existe Deus de jeito nenhum, mas o dinheiro é o Deus dela. A razão, a ciência, o entendimento dela, ela é tão arrogante que para ela, a mente dela é o Deus dela. Existem muitos tipos de formas de crer, de colocar a nossa fé em algo. Não existe um ser humano que não tenha fé em alguma coisa. A fé, ela é algo que nós depositamos em algo que nós queremos que aquilo tenha um grande valor para nós, seja de uma forma espiritual ou seja de uma forma natural. É impossível não termos fé. Todos nós cremos em algo. Mas para conhecermos Deus é fundamental e é impossível não tê-la para agradá-lo. Porque em primeiro lugar, no próprio verso, ele vai dizer: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como que eu vou buscar alguém que eu não tenho fé? Mas é interessante porque a frase ele vai dizer: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, a pessoa já está se aproximando, creia que Ele existe. Isso induz que existem até pessoas que buscam Deus não tendo fé. Às vezes entram em sua caminhada, tipo assim, vamos ver no que isso daí vai dar.
E, infelizmente, muitos de nós entramos na nossa caminhada de fé com outros interesses, né? Não crendo realmente em Deus. Muitas pessoas vão para a igreja achando que Deus vai gerar uma prosperidade, confundindo prosperidade com riqueza. Não que Deus não tenha, né? A prosperidade é uma bênção que Deus tem em sua palavra. A riqueza também é uma bênção, mas a riqueza não é uma bênção universal. Deus não falou que ia dar riqueza para todos. Deus falou que ia prosperar o seu povo. A prosperidade é a ausência de necessidades. Necessidades e abundância são quesitos diferentes. Deus tem ambas as promessas no seu livro, mas a prosperidade é para todos. A abundância não é para todos. A palavra vai falar que Deus levanta reis no meio do seu povo para cuidar dos seus. Então, aqui demonstra que nós temos que ter uma essência em nós, clamando por retornar à fonte que é Deus. Às vezes, a nossa busca, ainda que às vezes descalibrada, né, sem realmente estarmos buscando Deus por ser Pai, por ser o Criador de todas as coisas, por nós querermos nos aliançarmos, né? Mas às vezes na nossa busca de querer ter um propósito de vida, entender a nossa essência, por que eu estou aqui, né? As perguntas sobre a nossa realidade, né? Por que estamos aqui, por que eu nasci, de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece no pós-morte. Tem muitas pessoas que procuram a fé tentando entender essas coisas. Às vezes já rodaram por diversas religiões. Mas só que o quesito não era o religário humano, a religião humana, feita por dogmas, feita por crendices humanas, feita por entendimentos e enganações, por deturpações humanas. O quesito é o nosso religário, é o recalibrar da nossa bússola que já vem em nós, para apontar realmente na direção correta. E qual é a direção correta? Jesus deixa muito bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o nosso religário. Jesus é o nosso religário. Ele é quem nos redireciona, nos religa, nos reconecta a Deus. Nós estávamos como se fosse com uma ponte destruída. Nós sabíamos da existência do mundo espiritual, sabíamos de Deus, mas nós nunca conseguíamos ir até Deus. E Jesus, ele se faz essa ponte. Ele mostra o caminho. Ele fala assim: cruze essa ponte, siga meus passos, e através de mim vocês reencontrarão o Pai. Em mim, né? Por isso que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós e nós nos tornamos habitação. Porque assim como Cristo foi, Jesus disse: convém que eu vá, para que eu envie aquele que é igual a mim. E ele vos ensinará e fará vocês lembrarem de tudo o que eu os ensinei. Ele vos fará entender para todos os novos da fé, e ele vos fará relembrar de tudo aquilo que vocês já vivenciaram. O Consolador, operador de todas as coisas. Toda obra é a operação do Espírito Santo. Nós somos semeadores. A nossa fé, ela é a semente que nós lançamos sobre a vida dos outros. É impossível evangelizar se você não tem fé no que você crê. A sua fé realmente não está firmada na rocha. Como que você vai evangelizar? Como que você vai pregar para alguém, tentando induzir a pessoa a entender a sua fé, a sua experiência com Deus, se você realmente não tem aquilo firmado em você? Para nós lançarmos as sementes de fé, é fundamental que nós tenhamos fé primeiro. E a nossa fé, quanto mais nós experimentamos Deus, mais a nossa fé cresce e abunda, floresce e frutifica. O escritor aqui vai estar mencionando a fé e a história de várias pessoas, vai estar falando de Noé, vai estar falando de Enoque, vai estar falando de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai falar de Sara, vai falar de Raabe, vai falar da fé de Raabe ao salvar os 2 espias e pela sua fé ela salvar ela e a sua casa. Nossa fé, ela transforma a nossa vida. Raabe era uma sacerdotisa de cultos sexuais, uma prostituta
sacerdotal. E ainda assim, ao ver a magnitude do poder de Deus, ela foi impactada. E ainda ela sendo sacerdotisa de outros deuses, ela conseguiu desenvolver fé no nosso Deus. E pela sua fé, ela conheceu o povo de Deus, conheceu Deus e pôde participar da maior genealogia da história. Raabe, uma prostituta cultista, participou da genealogia de Jesus. A fé, irmãos, a fé ela transforma as nossas vidas. A fé ela pega o pior dos homens e a pior das mulheres e transforma em homens e mulheres de Deus. E isso para o mundo é loucura. A palavra fala que Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Porque Jesus muito bem disse: eu não vim para aqueles que são saudáveis, eu vim para os que estão doentes. Todos estamos doentes, mas se nós não reconhecemos a nossa doença, que nós dependemos de Cristo, somos cegos. Mas Cristo é a luz. Cristo é aquele que veio nos libertar. Cristo é aquele que veio nos arrancar de nossas prisões, tirar as nossas enfermidades, sejam elas em nossos corpos, em nossas mentes, sejam elas travando nossa alma, bloqueando nosso espírito. Ele veio realmente trazer luz para nós. A nossa fé em Cristo, ela é redirecionada, recalibrada para o alvo que é Ele próprio. Ele veio, nos redirecionou a si próprio e ainda deixou o modelo. Siga-me, é só seguir o meu modelo que vocês vão chegar em Deus. Cristo realmente veio como libertador e, acima de tudo, salvou as nossas almas, para que todo aquele que crer em meu nome seja salvo. Amém, meus queridos? Que verdadeiramente você possa ter a sua fé fortalecida em Deus. Às vezes, a rotina, a vida, as lutas, elas enfraquecem a nossa fé, mas por isso é tão importante a nossa perseverança, a nossa constância e todas as coisas que nós temos falado, né? Leitura, meditação, oração, buscar a Deus, ter intimidade, ter constância na nossa busca, porque é fundamental nós estarmos fortalecidos. A fé, né? A fé é o nosso escudo, aquilo que nos protege. Então, que verdadeiramente nossa fé seja guardada e fortalecida em Deus. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, entramos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, e queremos estar aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado e nos guiado em todas as coisas. Muito obrigado porque tudo que temos provém do Senhor e que possamos estar tomando conta de todas essas coisas, Senhor, como bons mordomos a Ti. E a nossa fé, Pai, venha estar crescendo e amadurecendo em Ti a cada dia mais. Que o Senhor venha estar nos guiando, Senhor, em nossas experiências, em nossa busca, em nosso caminhar em Tua direção. Que o Senhor venha estar sendo conosco, Pai, porque nós queremos realmente finalizar essa caminhada, Pai, e chegarmos junto a Ti, Senhor. Podermos ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai para as minhas moradas. Que possamos ter em Ti descanso, Senhor, em nossa caminhada, tendo, Senhor, a certeza e a firmeza em nossa mente de que Tu és, Senhor Deus, de que Tu existes, de que Tu estás ao nosso lado em todos os momentos, de que o Senhor nos carrega, Senhor, nos nossos momentos mais difíceis e que o Senhor é por nós e nos fortalece e nos induz em todas as coisas. Que o Senhor nos fortalece em todas as coisas. Nos capacita, Deus, nos direciona. Nós clamamos e dependemos de Ti, Pai, e Te agradecemos por tudo, porque sabemos da Tua fidelidade. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e que a fé de vocês seja fortalecida cada vez mais. Entendam que tudo que acontece na vida de vocês
é um propósito e a permissão de Cristo, a permissão de Deus na vida de vocês, para que vocês desenvolvam cada vez mais um caráter mais parecido com Cristo e sejam cada vez mais próximos do nosso Deus. Amém? Tenham um dia abençoado. Com Deus.